Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, os que vêm a primeira vez. A gente continua a nossa apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje findando o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O tema que a gente vai apresentar aqui essa noite, Kardec intitulou Mediunidade Gratuita. Tá? Um tema interessante que completa o debate que estava vindo, né, das semanas anteriores, e que para a gente entrar nele com profundidade, a gente tem que rememorar alguns conceitos que já foram ditos aqui em outros momentos. O principal deles é lembrar quando a gente falou dos profetas, em que, em uma releitura, atualizando o termo, né, profeta seria aquela pessoa que se dispõe a falar ou de passar uma interpretação a respeito de uma escrita sagrada, de um livro sagrado. E que ele pode estar sendo ou não, naquele exato momento, inspirado por aquilo que o catolicismo ensinou a gente a chamar de Espírito Santo. Dentro da doutrina, a gente entende que essa inspiração não vem diretamente da fonte, não vem diretamente de Deus, né? Há espíritos mais próximos da gente, também instruídos, que nos sopram aos ouvidos. Eu espero que eu esteja sendo agraciado com uma ajuda dessa essa noite, para passar de uma forma mais completa e profunda a mensagem que, principalmente no nosso caso, Jesus veio e já disse antes. Então, tendo a ideia, nesse sentido, de que profeta, ele então recebia alguma coisa vindo do mundo espiritual, hoje a gente entende isso, e dentro da doutrina, como um médium. Né? Alguém que ouve, não só ouve, né, mas alguém que se comunica diretamente com o mundo espiritual e retransmite essa mensagem. Facilita o nosso entendimento. Assim como Kardec foi um desse médium, ou entre os espíritos, e nós aqui hoje lendo o livro que ele compilou, né, dados os ensinamentos dos espíritos. Bem, e Kardec ele começa a mensagem de hoje fazendo essa ligação, né, dizendo que os profetas de antigamente, os que estão registrados na Bíblia, inclusive os de hoje, eles são médiuns. Eles são pessoas que têm uma comunicação direta com o mundo espiritual e retransmitem isso de uma forma mais facilitada para a gente, para o nosso entendimento, para a nossa absorção. E Kardec, então, uma das primeiras frases da lição de hoje, ele traduz aquilo que seria a vontade de Deus para com um médium, para com um profeta. E ele diz o seguinte, que a vontade de Deus é que eles sejam intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Óbvio, a gente vai tratar dessa questão da mediunidade ligada à condição primária que o Espiritismo estabelece de gratuidade. Afinal, o capítulo gira em torno dessa discussão, né? Mas que fundamentalmente, então, Kardec aqui entrega essa questão do que seria o médium, simples até certo ponto da gente entender, né? Um intérprete. Aqueles que não têm a capacidade ainda de ouvir, de ver, precisa de alguém que o faça pela gente, né? E que a missão de um profeta, a missão de um médium é clara, instrução dos homens. Não tem asterisco, não tem margem para interpretação nossa, para querer dar uma fugidinha, né, daquilo que está escrito. Instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. E aí já fica a crítica, né? Não é para vender aquilo que não é dele. E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, já no próximo slide. A gente não está transmitindo algo que nasceu da nossa ideia, da minha reflexão a respeito disso. Eu não dediquei tempo a um estudo profundo para chegar aqui e de repente falar coisa que eu nem sei de onde veio. Eu falo, nossa, eu nem sei por que eu falei isso, nem me preparei para isso. Nesse sentido é que talvez não seja, ou melhor dizendo, nesse sentido é que é condenável a cobrança, né?
E Kardec continua: visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. E a gente já levantou essa questão aqui em outras palestras, e que o errado, não é errado você cobrar pelo seu trabalho, de forma alguma, né? Nem só de pão vive o homem, e o pão custa dinheiro e o homem precisa comprar esse pão. Por isso que a gente trabalha, se dedica em alguma atividade, né? Para ter essa remuneração. Mas quando a gente fala dessa relação do dom mediúnico para com a comunidade e a tua responsabilidade acerca daquilo que te chegou como mensagem, não tem troca. A pessoa que está vindo, ela não tem que trocar nada, porque a instrução não é tua, essencialmente. Um professor, para dar aula, cobra pela aula que ele dá, cobra pelo curso, porque é o tempo dele, o tempo que ele estudou para estar ali, para se capacitar e passar aquilo que ele está passando, a mensagem. Jesus não cobrou de ninguém e deixou a mensagem para a gente. Não seria, logicamente, aceitável a gente cobrar para passar uma coisa que não foi eu quem disse, não fui eu quem pesquisei. Olha, Deus não falou isso para mim diretamente. Fazê-la paga, ou seja, fazer dessa relação da mediunidade paga, seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. E esse providencial, a resposta está naquela primeira frase. Quando Deus distribui o dom da mediunidade para a gente, seres humanos, como ferramenta de instrução de outros seres humanos, se eu coloco preço nisso, eu estou restringindo o acesso dos homens à mensagem de Deus. Qual que é o problema? O problema é que nem todo mundo tem dinheiro suficiente para pagar. E quando a gente pensa na ideia do pão, né, a gente sumariamente prefere viver. Então antes eu uso o meu dinheiro para comprar comida, para me manter, e depois eu vou pensar, né, se fosse cobrado a maneira como a gente está analisando aqui, depois eu veria, se sobrar um dinheirinho, aí eu vou pagar a palestra lá da Casa Espírita, né, porque eles estão cobrando caro a beça, se fosse, né, no nosso caso. E nesse primeiro parágrafo, Kardec ele ainda faz uma colocação importante para a gente, no sentido de que, até nesse sentido de preservar a mediunidade, é que ela não é privilégio ser dada para alguém. E eu falei aqui, né, para o grupo de estudo, quando a gente acabou o livro dos médiuns, eu falei, nossa, eu até agora não vi nenhuma vantagem, né, só vi responsabilidade. E quando eu li isso no livro, eu achei curioso. E de certa forma não é privilégio. Não é porque você é bom que você vai ser médium, não é porque você é inteligente, fez faculdade, que você vai se tornar um médium. Não tem. A mediunidade se dá de forma aleatória às nossas vistas, né? E justamente para isso, para que não fique restrito a um grupinho particular. Senão fecha a panelinha e diz, olha, ninguém chega mais aqui porque você tem que ser bom o suficiente para estar no meio da gente. E isso seria um erro capital dentro daquilo que a gente já viu dos ensinamentos de Jesus, não é? E curiosamente, né, essa mediunidade ela não vem acompanhada também de uma evolução moral, né, de uma consciência moral. Às vezes é justamente a mediunidade que vem como ferramenta de melhora do ser humano. E aí são os desígnios de Deus, né, que a gente não entende, só observa. Kardec continua e ele diz o seguinte, que a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e imaterial. E isso dentro dos estudos a gente percebe, e é dito claramente pelo Kardec, pelos espíritos que instruíram ele à época, de que se o homem coloca a mediunidade como ferramenta para alcançar ou para satisfazer o seu próprio egoísmo, o seu desejo material, facilmente a mediunidade se vai. Quando ele mais precisar, quase como o gravador aqui hoje.
nesse sentido, quando a mediunidade não escapa, às vezes ele vai estar ouvindo espíritos que vão estar lá só para ver o circo pegar fogo, né? Para fazer uma brincadeirinha. E quando se estabelece esse dom mediúnico em uma pessoa e que ela passa a desenvolver, naturalmente, a pessoa tem que ter consciência que ela assume um compromisso de verdadeira troca com o plano espiritual. Por quê? Uma mensagem nunca vai ser dita através de você, médium, sem que do outro lado o plano espiritual não espere resultados pela instrução. Da mesma maneira que a gente ajuda o outro, esperando que ele no mínimo se ajude também para que a condição dele melhore, o plano espiritual arquiteta e programa tudo para te ajudar e espera resultado disso. Por isso que colocar essa relação acima do mais absoluto desinteresse moral e material é fundamental. Primeiro, para você ter a condição de ser instruído da forma adequada e por espíritos superiores, né? Mais instruídos, que vão estar passando para você uma verdade, que você vai poder confiar na mensagem que você está passando. Afinal de contas, quando uma pessoa vai se consultar e o médium tem realmente uma mensagem para ela acredita naquilo que ele está dizendo. E isso, por si, é um perigo danado, né? É uma responsabilidade, melhor dizendo. Principalmente naquele que fala. Então, se a pessoa tem um interesse escuso por trás daquela relação, pensando, poxa, eu vou ter que ficar 1 hora com essa pessoa aqui, aí no meio aqui eu finjo alguma coisinha, né? Falo algumas coisas para ela e recebo o meu e está tudo certo, essa pessoa vai embora. A gente percebe que não é bem a relação que Kardec aponta aqui como a mediunidade deveria ser vivida, né? E, claro, quanto maior esse desinteresse moral e material do médium, né, muito provavelmente, apesar de que isso não é uma ciência exata, né, a instrução que ele vai receber tem uma carga ainda maior, como possibilidade de mudança na vida dos outros. Exemplo, Chico por cima, assim, só para não aprofundar muito, mas todos esses outros grandes que psicografaram livros e que eles teriam a chance e poderiam cobrar, né, pelos direitos. Eu escrevi isso, de certa forma, né? A mão era minha, né? Meus dedos seguravam lápis, mas que absteram disso e falaram, não, olha, podemos até ganhar dinheiro, isso é importante, e como a gente já falou aqui, hoje nenhuma obra assistencial vive sem dinheiro, precisa de dinheiro. Então que esse dinheiro financie esse tipo de obra, né? Que eu não ponha as mãos neles para que esse desinteresse continue intacto e intocável, para que ele continuasse escrevendo a quantidade de livros que escreveu, com os resultados que esses livros ainda surtem nas pessoas, né? E como eu disse, quando a pessoa se envaidece pela mediunidade que tem e começa a perder a noção dessa responsabilidade a respeito daquilo que ela tem que passar, ou da missão que ela assumiu, né, ela começa a andar em trilhas perigosas, né? Como eu disse, ela pode acabar recebendo instruções que não são verdadeiras, acaba passando isso como uma grande verdade e gera aquilo que a gente chama de karma para ela mesma, né? Sem contar que às vezes ela programa, então, não, eu sou médium, vamos acertar um dia, um horário, você me paga, a gente combina, eu te passo a mensagem que você quer ouvir, a gente contacta a pessoa que você quer contactar, né? Aí chega na hora, quebra a cara, porque ninguém chega, né? Aí, como a gente já disse aqui, né, o telefone de lá para cá, é melhor não marcar encontro nesse nosso mundo aqui, né? Pode ser que eles estejam ocupados. E nessa mensagem de hoje, Kardec ele cita algo importante e que eu já ouvi muito, que é a respeito da proibição que Moisés impele em Deuteronômio, quando ele diz que proíbe os homens de ter esse contato com os mortos. Não consultai os mortos. Tá claro isso na Bíblia.
nem cartomante, ledores de sorte, etc, etc, etc. E o melhor é que Kardec ele relembra essa passagem justamente para explicar essa nossa condição. Olha, Moisés, proibiu essa relação justamente porque foi esse tráfico, diz Kardec, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Essa proibição, ela está em Deuteronômio, capítulo 18. Tá? Por que ele diz isso? Justamente porque aquela época, e aí você pensa mais de 3.000 anos atrás, você saber o que tinha do outro lado ia ser bem legal, ia ser fácil. Só que o pessoal deturpa a ideia, né? E estava usando justamente para aquilo que não podia. E aí, pensando no contexto histórico e pensando naquilo que foi o momento de cada profeta e a personalidade que cada um teve ao longo da história, Moisés veio com um papel importante de ser meio aquele pai autoritário, um carrasco. Diz, olha, como um pai faz para uma criança, né? Olha, você não está preparada para ter isso, dá isso aqui para mim, você vai ficar sem. E acabou. Moisés diz, olha, vocês não podem falar, porque vocês não estão preparados. Ele não precisava explicar, ele só chegou e proibiu. Não falem, está errado e Deus não quer. Acabou, fim de papo. Me obedeçam. Tá? E conforme a gente vai percebendo aqui e vendo a relação da personalidade dos outros profetas, né? Como a mensagem ela foi sendo diferente, a gente pode ter esse tipo de nuance para o nosso entendimento dessa passagem em específico, né? É curioso que, lendo essa mensagem, eu lembrei de uma história que é indiana, para aqueles lados oriental lá, e eles dizem que havia um sábio, que de tão sábio ele era capaz de ver o futuro das pessoas. Só que assim como o pessoal antigamente, e ainda hoje, né? Às vezes se a gente tivesse a oportunidade de perguntar as coisas para alguém que veria o futuro, fatalmente a gente ia perguntar futilidade, fatalmente. Eu ia perguntar quantas perguntas eu teria, né? E aí dividiria, algumas futilidades são importantes a gente saber. Mas esse sábio ele era capaz de ver o futuro. E de tantas pessoas perguntarem, quando é que eu vou morrer, eu vou me tornar rico, com quem eu vou casar, a pessoa que eu vou casar é bonita, etc. Coisa boba. Ele se encheu daquilo e foi para a floresta. Embrenhou na mata para que ninguém mais encontrasse ele. E dá que um dia 2 jovens saem para caçar, se perdem, e aí no meio da mata perdida eles veem uma clareirinha assim e vai atrás, né? Um clarão. Quando chega a uma cabana, bate, esse sábio sai. Fala, poxa, um sábio, né? E o pessoal muito acostumado a hospitalizar, a ser hospitaleiro, né? Acolheu esses 2 jovens, olha, dorme, amanhã vocês vão embora. Tudo bem. E os 2, mortos de curiosidade para perguntar, falou, poxa, não é todo dia que a gente está na presença de um sábio, o cara vê o futuro. Ele sumiu da aldeia, é melhor a gente aproveitar a chance, a gente não sabe se ver de novo. E no outro dia, pela manhã, perguntaram para ele. E ele, olha, o futuro não é assim, igual vocês estão pensando. E tentou desconversar, e os jovens, não, a gente quer saber. Ele falou, então tá bom, você, daqui a 1 ano, você vai ser um rei. E você, daqui a 1 ano, você vai morrer. E aí, receberam a mensagem, cada qual naquele choque, né, pertinente a cada uma. E foram embora. E dá que o sábio disse que seria rei dali 1 ano, ele começou a agir de forma prepotente, como se ele já fosse o rei, né? Querendo mandar e desmandar, e não sei o que e tal. Criou uma série de inimizade. E o outro, que ele falou que ia morrer, pelo contrário, mudou completamente o estilo de vida. Passou a ser solícito, ajudar as pessoas, dar mais atenção para aqueles que estavam próximos, etc. Passou 1 ano, o sujeito não morreu, o outro não virou rei, e os 2 falaram, poxa, o sábio nunca errou, vai errar justo com a gente? Vamos atrás dele, vamos perguntar o que aconteceu, né? E aí eles vão de novo para a floresta, encontram a cabana, chama o sábio, né? Fala, olha, poxa, você falou... não, perdão.
Nisso, né, eles indo até a cabana do sábio, o que era para se tornar rei, ele andando, olhando o mato, assim, de repente ele vê um saco diferente, assim. E quando ele chega perto, ele vê, ele abre e está cheio de ouro, cheio de moeda de ouro. Quando ele pega aquilo, ele vai gritar para avisar o colega, vem um bandido, que era o dono daquele saco de ouro, né? Ele tinha roubado, e os dois começam a brigar, o rapaz que ia morrer vai para ajudar o amigo, e na luta o bandido dá uma facada no braço dele, no ombro. E aí eles começam a brigar ali, os dois, né? Conseguem desvencilhar e expulsar o bandido, que sai correndo, mato afora. Eles pegam um saco de ouro, o cara faz um curativo ali, meio precário na ferida, e seguem, né? Aí sim, chegando na presença do sábio, eles falam, olha, você errou pra gente, porque já fez 1 ano, ele não morreu, tá aí vivo, eu tô aqui, não virei rei, por quê? E aí esse sábio falou para eles, olha, vocês não prestaram atenção no que eu falei. O futuro não é assim como vocês pensam. Não é tão traçado como a gente acha que é. Você, quando eu disse que se tornaria rei, você começou a agir como se já fosse um. E aí tudo o que você tinha de bom, tudo que você já tinha feito de bom, você foi deturpando aquilo, você foi perdendo o seu saldo positivo, né? De forma que do seu reino, o reino inteirinho que você teria, só sobrou esse saco de ouro, que agora é seu, que você pegou. E o seu colega, que ia morrer, porque ele não tinha a vida, ele não estava levando a vida de uma forma ideal, né? Ou seja, a condição, os eventos da vida dele estavam condicionando a morte, dali 1 ano, ele mudou, ele parou de fazer o que ele fazia e começou a agir diferente. Criou aquilo que a gente chama de karma positivo, né? Dá que a morte dele só se transformou nessa facada que ele levou no ombro. E aí os dois, um olhou para a cara do outro, né? O que ia morrer, acho que com mais alegria, né? Deve ter pensado no futuro, ou entendido de uma forma mais profunda a questão desse futuro, né? Mas justamente nesse sentido, talvez a proibição de Moisés é pela imaturidade talvez não, né? Muito provavelmente, é pela imaturidade da humanidade, daquela tribo, daquele pessoal, em contactar os mortos. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E isso Kardec diz que tomaram como medida já para proteger, para blindar essa questão da mediunidade, pelo menos como sendo tratada dentro de uma casa espírita, né? Como algo mais sério e que exige o cuidado necessário, né? A pessoa tem que se cuidar principalmente, porque a responsabilidade é grande para isso. E que, à medida que, depois de Moisés, né, 3.000 anos, mais de 3.000 anos passaram, a gente começa a ter um sinal de amadurecimento um pouco maior, né? Para conseguir administrar isso de uma forma mais segura, né? E passar isso de uma forma tão segura quanto para as pessoas próximas da gente, né? E aí Kardec finaliza dizendo: não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E isso ele toma como medida de precaução para a pessoa não fazer da mediunidade um comércio realmente. Olha, você é médium, você passou a enxergar coisas que olhos normais não veem, passou a ouvir coisas que ouvidos normais não ouvem, então dedica um tempo exclusivo só para isso. Viva a sua vida, trabalhe, ganhe o dinheiro que você precisa ganhar. E aí, nesse momento, você se dedica exclusivamente ao dom que você recebeu. É uma forma que você não precisa cobrar por isso. Porque aí, se você quiser viver a custas da sua mediunidade, pelo menos no caso do Espiritismo, adverte, né, os cuidados necessários. Mas um ponto interessante que eu já estava me esquecendo, e aí eu acho que a inspiração veio nessa hora, né, para relembrar, é um fato curioso, né, que quando Moisés proíbe o contato direto com espíritos,
ele está assinando embaixo de que essa comunicação é possível. Então, todo e qualquer cristão que talvez não acredite na vida após a morte, na vida de fato, porque se a pessoa está morta descansando no túmulo, é um sono eterno até o dia do juízo, como é que ela vai te responder se você chamar? Moisés falou que responde. E àquela época ele proibiu que fizessem. Hoje a gente demonstra uns sinaizinhos de maturidade para receber essa instrução de uma forma mais segura. Eu acho que agora eu já não esqueci mais nada, o que eu havia preparado era isso. Espero que a mensagem de alguma forma nos sirva para entender a dimensão da responsabilidade e, fundamentalmente, quando a gente for se dedicar a essa hora exclusiva de exercitar a mediunidade, que a gente faça de uma forma mais excelente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.